Baruch Hashem, amados irmãos, que o Shalom esteja sobre vocês. Hoje nós estamos aqui nesse segundo vídeo sobre o profético. O que é o profético? O profético é toda a interação do homem natural com o mundo espiritual. O profético é toda a interação do homem natural com o mundo espiritual. Por que eu disse o homem natural? Porque qualquer pessoa pode ter uma experiência com o profético. 1 Coríntios 14. Todos podem profetizar. Todos podem profetizar. Se você ler as Escrituras, o Eterno coloca uma doença no povo do Egito, porque o rei do Egito tomou a mulher de Avraham Avinu, Abraão, nosso pai, para si. E o Eterno o advertiu. Como eles sabiam que era a mulher de Avraham? Explique. Como eles sabiam que não era a mulher de outra pessoa? Como eles descobriram a causa? Pelo profético. Quando você lê o livro de Bereshit, Gênesis, você vai perceber algo interessante. Mais do que nos outros livros, o livro de Gênesis é um livro que mostra o Eterno, Elohim, tendo contato com pessoas que não são da fé. Por quê? Porque ainda tinha muito pouco tempo, o qual Adão Harishon, Adão, o primeiro homem, havia pecado. Então o pecado não havia corrompido tanto o ser humano, porque o pecado não existe pecado original. Mas os homens foram se comportando como seus pais e trazendo maldição. Então, o que aconteceu é o seguinte: o pecado foi se proliferando. Então o pecado tinha contaminado muito pouco ainda. Não existe pecado original, mas conforme você repete as práticas dos seus pais, esse pecado se torna mais forte, e mais forte, e mais forte, e mais forte, e você se torna mais preso, e mais preso, e mais preso, e mais preso. Então foi necessário que o Eterno se comunicasse com pessoas que não tinham vida com ele. E essas pessoas tiveram o quê? Um contato com o profético. O profético não se resume a você dizer assim diz o Senhor. Não. Isso é o profético mais baixo. O profético tem a ver com tudo aquilo que tem a ver com o mundo espiritual. Se você sente um cheiro que não é um cheiro físico, um cheiro espiritual, profético. Se você sente um toque em você que não é físico, é espiritual, profético. Se você tem uma out of body experience, uma experiência fora do corpo, arrebatamento em espírito, os espiritualistas vão chamar de projeção astral, desdobramento, projeção da consciência, etc. Profético. Embora exista a maneira kasher, a maneira correta de se fazer. Não vai estudar pela maneira lá de fora. Aqui no canal, você vai encontrar uma playlist lotada de vídeos. Assista todos. Principalmente os vídeos do Benny Hinn e do Ministério Ruach. São os melhores vídeos sobre o assunto. Você saber o que está acontecendo em outro lugar
como por exemplo o caso de 2 Reis, onde Eliseu, viu que Geazi foi atrás de Naamã. O que é aquilo? Profético. Ele viu exatamente o que estava acontecendo com Naamã, com Geazi, estando onde ele estava, na casa dos profetas. São inúmeras possibilidades o profético de acontecer na sua vida. Mas você precisa se abrir para o profético. Se você era cristão, foi plantado na sua cabeça que profeta era aquela pessoa que profetiza, ou mais, que só ela pode profetizar e você não. Nós estamos aqui para abrir os seus entendimentos. A primeira coisa que você tem que fazer é quebrar no seu subconsciente, na sua alma, todo pensamento antiprofético. Pensamentos do tipo, Deus não fala comigo, eu não tenho visão, eu não ouço a voz de Deus. Pensamentos desse tipo não podem perdurar na sua mente. Você não pode aceitar pensamentos desse tipo. Lembre-se que Yeshua conquistou muitas coisas na cruz, entre elas a promessa da Ruach HaKodesh. Quero ler um texto muito conhecido, que está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 14. A ministração de Quefá Hashaliah. Então Quefá, Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homem da região de Judá, e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Pois estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei da minha ruach sobre toda a carne, o meu espírito, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os seus jovens terão visões, os seus idosos terão sonhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei da minha ruach naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua se converterá em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia de Yahweh. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Então, a promessa é a seguinte: a ruach será liberada sobre toda a carne. Toda a carne. Queridos, existem pessoas que não são salvas, que possuem a ruach. A promessa é que ela vem sobre toda a carne. Eu falo isso e eu me arrepio inteiro. Mas você tem que querer. Se você quer, não importa a sua crença, ela virá sobre você. Ela virá sobre você. É claro que existem pessoas, até mesmo da renovação carismática, que têm a ruach. Eles vão ser salvos? Olha, se eles permaneceram na idolatria, não. Existe também muitos casos que não são verdadeiros. Não são a ruach, de fato. Porque se existe uma unção verdadeira, existe uma unção falsa. Começa por aí. Existe unção falsa? Claro. 1 João 2,27. E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade que alguém nos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. Então existe a unção verdadeira e a unção falsa. Se existe uma verdadeira e uma falsa, existem manifestações verdadeiras e manifestações falsas, dons verdadeiros e dons falsos, poderes verdadeiros, poderes falsos, e autoridades verdadeiras e autoridades falsas. Para isso existe um discernimento de espíritos.
Você está me entendendo? Eu espero que sim. Então veja a importância de você estudar. Você será um grande servo do Eterno. Não pense você que você não pode ser usado pelo Eterno. A rua viria sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão, os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos. Veja que o derramar da rua traz 3 dons básicos. O dom de línguas, o dom da profecia e o dom da fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé, você não atuaria em nenhum dos outros 8 dons. Nós vemos o quê? Que a maioria das vezes em que o Espírito se manifestou, vieram línguas. Tá? Esse mesmo caso aqui de Atos 2, vieram línguas para as nações. Atos 19, vieram línguas para edificação pessoal. E profecia. Porque em Atos 19 eles também profetizaram. Maser Hachelin, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Não quer dizer que só filhos profetizam, só jovens têm visões e só velhos têm sonhos. Todos têm, tá? Mas o sonho, ele é o mínimo do mínimo do mínimo do básico, do básico, do básico, do básico. Ele é o início da fé. Veja o que diz o livro de Jó, capítulo 33, versículo 14. Entretanto, a verdade é que Elohim fala, ora de uma maneira, ora de outra. Deus fala sim, em um sonho ou visão durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Ele pode falar aos ouvidos do homem e aterrorizá-los com advertências, a fim de prevenir o ser humano sobre as suas más ações e livrá-lo da soberba e da arrogância, para poupar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também há castigo na sua cama, com dores e constantes agonias dos seus ossos, de modo que a vida rejeita o alimento e a sua alma a comida saborosa. Então Deus fala. E mais, Deus fala a todo tempo. Deus não está falando só comigo, Ele está falando com você. Não só pelo meu intermédio, Ele está falando com o seu espírito. Ao seu espírito. Ele é um Deus que se alegra em falar com seus filhos. Ele se alegra em falar com você. Saiba que Ele sempre está falando contigo. Nós aprendemos na aula anterior, que existem 5 fases do ser humano. Rai, vida. Gof, corpo. Nefesh, alma animal. Neshama, alma espiritual. E Ruach, espírito. 5 fases do ser humano. Shaul Hachalia resumiu em 3. Ele resumiu Rai e Gof em corpo, Nefesh e Neshama em alma e Ruach em espírito. Para você entender bem, é como se fosse assim. Imagine o teto da sua casa, onde tem uma lâmpada de cabeça para baixo. O teto é a raiz. Nós estamos plantados na vida. Nós estamos plantados na raiz. O corpo é a lâmpada. O brilho do lado de dentro da lâmpada é a nefesh. É a alma animal. É o que te mantém vivo. É a sua vida. Porque se você não tivesse uma alma animal, você não sentiria o instinto,
para querer comer, beber, ter relação. Então você seria um zumbi. Você não faria nada. Por que nós temos uma nefesh? Por causa dos instintos naturais. Os instintos do corpo. A sinestesia. Lembre-se que os olhos são a janela da alma. A Neshama é a luz que está fora da lâmpada. É a luz que toca os outros, os pensamentos, os sentimentos, as vontades, as emoções, a mente. E o que dá energia a esse complexo, a eletricidade, é o Ruach, o espírito. Então, a lâmpada só tem utilidade quando tudo isso está funcionando. O local onde ela está, o soquete, que representa a vida, o corpo dela, que representa o nosso corpo, a luz pelo lado de dentro, que representa a nefesh, a alma que nos mantém vivo, a luz do lado de fora, que é a neshama, a alma espiritual, e o ruach, que é a eletricidade, aquilo que dá vida. E você talvez me pergunte, o que acontece quando eu morro? Como fica esse conjunto? Eu vou te explicar de uma forma bem simples, usando um salmo, um terril, que diz o seguinte: Salmo 146, versículos 2 ao 4, eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, a minha raiz. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, sai-lhes o fôlego. Sai. E eles tornam para a sua terra, o corpo volta para a terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. A nefesh vai embora. Sai-lhes o espírito, o fôlego vai embora. Tornam para a terra e perecem os seus pensamentos. A nefesh vai embora. Então, o espírito volta a Deus, que o deu. A nefesh se desfaz, porque ela só existia para te manter vivo. A neshama vai para o Sheol, a mansão dos mortos. Seja para o lado dos não salvos ou para o lado dos salvos. Muito simples de se entender isso. E olha que interessante como a Bíblia é completa. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do teu ventre. Provérbios 20, 27. Vou até abrir o interlinear para saber qual foi a palavra. Provérbios 20, 27. Olha só. A Neshama do homem é o espírito de Yahweh. A Neshama do homem é o espírito de Yahweh. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do seu interior. Eu vou até abrir o Salmo 146 também no interlinear. Salmo 146, versículo 2, que diz o seguinte, a palavra de Deus. Olha só. O seu espírito Ruach volta. Seu espírito volta. Ou seja, sai-lhe o espírito.
sai-lhe o espírito. Tá? Eles tornam para a terra naquele mesmo dia e perecem os seus pensamentos. Muito forte, muito incrível. Olha o que diz Eclesiastes 2, verso 6. Eclesiastes 12, verso 6. Sim, com certeza, lembra-te de Elohim antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, e a roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que lhe concedeu. Que absurdo! Que futilidade! Tudo é ilusão, tudo é vaidade. Exclama Kohelet, o sábio. E finaliza, nada disso faz sentido. Tudo é inútil. Vamos ler algumas outras versões. Essa versão que eu acabei de ler é a versão King James. Nova tradução da linguagem de hoje. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro que cai e quebra, quando a corrente de prata se arrebenta, como um pote de barro se despedaça, quando a corda do poço se parte. Nova versão internacional. Sim, lembre-se dele. Antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, antes que a roda se quebre junto ao poço. Deixa eu ver o resto aqui. O pó volte à terra de onde veio, o espírito volte a Deus que lhe deu. Português corrigida fiel. Antes que se rompa o cordão de prata, antes que se quebre o copo de ouro, se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Bíblia Sefer. Antes que se parta o cordão de prata, rompa-se a áurea taça, quebre-se o cântaro da fonte, caia no poço a rodana, volte assim o pó à terra de onde veio, e retorna o espírito a Deus que lhe deu. Retorne a Deus que lhe deu. Então, queridos, esse é o processo da morte. Esse é o processo da morte. Agora fica aquela pergunta, o que é o cordão de prata? Eu vou te explicar baseado na experiência de muitas pessoas. Tanto é que hoje em dia, se você pesquisa cordão de prata, a maioria das respostas não tem nada a ver com o cristianismo, com o judaísmo. São muitas respostas esotéricas. Porque todos eles viram esse cordão de prata. O cordão de prata é o que faz união do seu corpo material com o seu corpo espiritual. Existe sim uma diferença do corpo material com o corpo espiritual. E eu vou mostrar a você. O corpo material, ele é o corpo que está ligado à terra. Tudo que tem a ver com a terra. Mas existe também o corpo espiritual. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a uma mesma carne, mas uma a carne dos homens é, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos corpos celestes
e outra a dos corpos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra da lua, e outra das estrelas, porque estrela difere em glória outra estrela. Ou seja, existe uma diferença de glória entre as estrelas. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, vergonha, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. E aí ele explica: há corpo natural e há também corpo espiritual. Ainda assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro, o espiritual, senão natural. E depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o eterno, do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar incorrupção. E digo-vos um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Na versão em hebraico das Escrituras, nós vemos que existe o corpo do Nefesh, o corpo natural, o corpo da alma. Então veja que o Nefesh está ligado com a parte natural, a parte animal. E Shaul diz que existe também o corpo do Ruach. Então existe o corpo da Nefesh e o corpo do Ruach. Então, queridos, nós vemos que existem dois corpos em nós. Esse que você está vendo e o corpo espiritual, o corpo do Ruach, que você não vê. O corpo do Ruach é o corpo com o qual nós acessamos as dimensões celestiais. E quanto mais exercitado, mais nós podemos ter experiências para que possamos ver e conhecer o mundo espiritual. E é uma bênção do Eterno para nós. É uma bênção do Eterno para nós. Hebreus 5, verso 13. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, por exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto bem quanto mal. Ou seja, são pessoas que têm o seu Ruach treinado para saber o que é bom e o que é ruim. Portanto, é tempo de deixar a palavra a respeito do início da vida, para que cresçamos em maturidade, para movermos novamente. Então, nós já estamos entrando em algo mais profundo agora. E você vai precisar treinar o seu discernimento para o bem e para o mal. Então, eu quero fundamentar o primeiro passo agora para a voz de Deus. Quero fundamentar apenas a voz. Depois nós vamos fundamentar os testes, para você saber se veio do Eterno, se não veio. Mas eu quero fundamentar, pelo menos nesse vídeo, apenas a voz. Daniel capítulo 7, versículo 1. Certa noite, durante o reinado de Belsazar, Bel, proteja o rei, monarca da Babilônia, Daniel teve um sonho e algumas visões passaram por sua mente enquanto repousava na sua cama. Esse verso é impressionante.
Lembra-se de Jó? Daniel teve um sonho e algumas visões passaram por sua mente. Assim que acordou do sonho, escreveu um resumo do que havia visto. Em minha visão à noite, eu pude observar 4 ventos dos céus agitando o grande oceano. Olha só. Daniel teve um sonho. Visões passaram pela sua mente enquanto ele repousava na sua cama. Muitas pessoas vêm até mim e falam: olha, eu li aquele seu artigo sobre a voz de Hashem no blog, eu vi o seu PDF, porém eu percebi que eu não ouço a voz de Hashem, não ouço a voz do Eterno. Por que isso acontece? Isso acontece porque a sua Neshama, a sua Nefesh está tão bagunçada dentro de você que a sua Neshama não consegue dar passagem para aquilo que é do Espírito. Ela não consegue. Lembre-se, a Neshama é a sua alma espiritual. Ela é responsável por trazer tudo que é do Ruach e deixar de forma clara e inteligível para você. Porque, infelizmente, Adon Harishan perdeu a glória que ele tinha sobre o seu corpo. Então, hoje nós dependemos do nosso Neshama para traduzir tudo aquilo que nós vemos no Ruach. Você precisa dele aí. É a Neshama que nos dá o contato com o mundo espiritual. Ela é um portal. É por dentro dela que você viaja e vê as coisas do Espírito. Só que ela é muito difícil. Então, veja que Daniel sabia o segredo de Jó. Lembre-se que Jó foi o primeiro livro das Escrituras. O livro mais antigo, porque Jó era contemporâneo de Abraham. Era um árabe contemporâneo de Abraham. Então veja, Daniel teve um sonho e algumas visões passaram por sua mente enquanto repousava em sua cama. Você quer ouvir o Eterno? Vai num lugar silencioso, se deita e repousa em sua cama. Quando você perceber que você já está em um nível de sono mais profundo, leve, calmo, faça sua pergunta ao Eterno. Ele vai responder através de quem? Sua Neshama, sua alma, mente, vontade, emoção. Ele vai responder na sua mente, no seu coração. Não foi assim que você aprendeu que as línguas vêm no seu coração e você abre a boca e fala? O Eterno fala assim também. Por isso que nós falamos orando no Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo movendo a nossa oração, seja em palavras, seja em línguas. Então você se deita e deixa o Espírito do Santo Deus falar com você. Por que desse relaxamento? Porque a nossa alma ela é assim, ela está no 12. Você se deita e já não faz mais nada, ela vai ficando leve, leve, leve. Trabalhando menos, menos, menos. E aí você ouve o Eterno. Numa clareza impressionante. Então esse é o exercício que fica para hoje. Deite-se, relaxe. Põe uma música ou não, depende da música, se for dar sono não adianta. Quando você se sentir bem relaxado, faça uma pergunta ao Eterno. A clareza vai ser tão grande. E aí você vai ter que aprender a fazer com que, durante o dia, a qualquer momento, a sua nefesh tome o lugar, a sua nefesh dê lugar ao Neshama. Ou seja, a sua mente, a sua alma animal dê lugar à alma espiritual. É aquele momento que, se você fechar os olhos e ficar quieto, você já não pensa em nada. É nesse momento que o Eterno fala com você. Porque Daniel repousava na sua cama. E aí sim ele teve sonhos e visões. A palavra diz que um abismo chama outro abismo. E é isso que você vai tentar aprender a fazer. Primeiro se deixe, até você chegar a um nível que você consegue ouvir a voz do Eterno dentro de você. E depois,
você vai começar a treinar para que durante o dia você consiga acessar esse estado. Relaxamento. Se você pode, baixe o meu áudio do livre acesso, telegram.me/Reino do Leão, tudo junto sem acento. E você vai na lupa e vai escrever assim, livre. Ou então você vai escrever guiado. Vai estar lá nos áudios, vai ter um áudio chamado livre acesso guiado. Medite com o Roxo. É esse áudio que você vai ouvir. Por quê? O que nós queremos é que você seja simples e humilde para que o poder venha sobre você. Então você mesmo pode ter o seu próprio passo a passo, mas você precisa ser simples e humilde. A ponto de você orar, Pai, me dá do seu poder, me encha do seu espírito. Instantaneamente, olha só, minha mão já começou a formigar. O poder já vem sobre você. E o que às vezes não deixa o poder vir sobre você? A sua alma está tão agitada, está tão em dúvida, porque dúvida é a pior coisa que a mente pode ter, porque ela vai ficar cogitando em dois lados. Ela está tão agitada que ela não consegue ouvir o eterno. Mas você se acalma, se concentra no Messias e faz o seu pedido. Pai, eu não sou digno, eu não sou merecedor, mas eu te peço, por favor, derrame sobre mim do teu poder. Já arrepiei. Derrame sobre mim a sua graça, já arrepiei de novo. Dá-me mais o seu espírito, e assim você vai sendo cheio. E a pergunta que você fizer, ele responde. Com mais facilidade. Porque você aprendeu a se relaxar em qualquer situação. Você pode estar no meio de uma muvuca, um barulhão, que você consegue se relaxar e ouvir o eterno. E às vezes vai chegar um momento em que você não vai nem precisar se relaxar. Você está fazendo outras coisas e o eterno vai vir e vai falar com você na sua mente. Filho, não vira nessa rua. E você vai obedecer. Filho, faz tal coisa por fulano. E você vai fazer. E aí você vai começar a viver no Espírito. Queridos, a Torá é uma delícia. A Torá é uma delícia. Eu tenho prazer da Torá de Yahweh. Mas a lei do Espírito e da vida, o complemento da Torá, é você viver aquilo que o Ruach falar que é para você fazer. É você ter uma dependência tão forte do Ruach que você e ele se tornam um. E aí, meu querido, você não vai mais sentir peso em cumprir a Torá. Você não vai mais sentir peso em largar o pecado. Você não vai mais sentir peso em deixar a sua vida promíscua. Pelo contrário, sua vida vai se tornar doce, leve, gostosa. Você está me dizendo que não vai ter problemas? Vai, muitos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o sistema, eu venci o mundo. Se Yeshua venceu o sistema, você também pode vencer. Por quê? Porque ele andou no Espírito. Ele é Deus, mas na terra ele andou no Espírito. Ele fez aquilo que o Espírito mostrava para ele. O Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor ali há libertação. Então que até possa abrir os seus ouvidos. Eu oro agora, Pai, da clabandou-se de Kelebahassúria. Por cada pessoa que está nos ouvindo, por cada pessoa que está crendo nessa palavra e que tem fome e sede do seu profético, que haja uma abertura espiritual, que os seus anjos sejam liberados a cada vez que esse áudio for reproduzido. Que essas pessoas se tornem cheias da tua rua, do teu espírito. Que o ouvido delas abre agora
Olhos espirituais, abre agora. Veja o seu Criador, ouça o seu Criador. Meus queridos, o Criador é mais real do que eu e você juntos. E você pode vê-lo através de Yeshua, porque ele é a imagem visível do Elohim invisível. Eu oro por uma ativação profética já agora, Pai. Eu não iria fazer isso, mas o Senhor pediu. E que cada pessoa que está entrando em contato com esse áudio, onde quer que ele esteja ouvindo, seja cheio do teu Ruach, que o ouvido espiritual se abra, os 5 sentidos espirituais se abram, a intuição, a comunhão e a consciência, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos santos e irrepreensíveis até a volta do Senhor. 1 Tessalonicenses 5:23.